ainda na livraria, de pé, diante da prateleira, abri Bahia de Todos os Santos e comecei a ler um prólogo chamado Convite. E quando a viola gemer nas mãos do seresteiro, na rua trepidante da cidade mais agitada, não tenhas, moça, 1 minuto de indecisão. Atende ao chamado e vem. A Bahia te espera para sua festa cotidiana. Na hora, tive a sensação de que ele tinha escrito aquelas palavras exatamente para mim, o que foi virando certeza quando continuei correndo os olhos pelo doce e tentador convite. Bahia. A Bahia me esperava e Jorge Amado ainda estava vivo para me apresentar a ela. Num trecho mais distante, ele mesmo dizia: vem e serei teu Cicerone. Eu só não tinha ainda a mínima ideia do que fazer na Bahia, mas quando o momento é de serendipidade, as coisas simplesmente acontecem. Foi por isso que, algumas páginas adiante, encontrei o seguinte texto: do Alufá Licutã, quem conhece o nome, os feitiços, o saber, o gesto, a face do homem. Comandou a revolta dos negros escravos durante 4 dias e a cidade da Bahia o teve com seu governante quando a nação malê acendeu a aurora da liberdade, rompendo as grilhetas, empunhou as armas, proclamando a igualdade dos homens. Não sei da história de luta mais bela do que essa do povo malê, nem de revolta reprimida com tamanha violência. A nação malê não era apenas a mais culta entre as quantas forneceram mercadoria humana para o tráfico repugnante. Em verdade, os escravos provindos dessa nação alcançavam os preços mais altos, sendo não só os mais caros, também os mais disputados. Serviam de professores para os filhos dos colonos, estabeleciam as contas dos senhores, escreviam as cartas das iaiás, intelectualmente estavam bem acima da parca instrução dos lusos condes e barões assinalados e analfabetos ou de malta de bandidos degredados à longínqua colônia. O mais culto dos malês era o Alufá Licutã. Levaram-se os escravos, dominaram e ocuparam a cidade. Logo derrotados pelo número de soldados e pela força das armas, a ordem dos senhores furiosos foi matar todos os membros da nação malê, sem deixar nenhum. Homens, mulheres e crianças para exemplos. Homens executados com requintes terríveis para que o exemplo perdurasse. Assim aconteceu. Da revolta de seu chefe pouco se sabe, no mais, o silêncio. É o caso de se perguntar onde estão os jovens historiadores baianos, alguns de tanta qualidade e coragem intelectual, que não pesquisam a revolta dos malês, não levantam a figura magnífica do chefe, tema para estudos históricos que venham repor a verdade, redimir a nação condenada, ressuscitar o Alufá, retirá-lo da cova funda do esquecimento na qual o enterrou a reação escravagista, tema para um grande romance. E assim faz então Ana Maria Gonçalves, né? Faz desse tema um romance que eu diria que é um divisor de águas, assim, para a literatura brasileira, para a literatura negra brasileira, né? Um romance extenso, um romance que chega a quase 1000 páginas e que conquista cada vez mais leitores, um romance que está completando mais de uma década, quase 2 décadas, né? 17 anos da publicação desse romance. Essa é uma edição comemorativa de 10 anos, mas já tem uma outra edição comemorativa desse romance que traz, né, que vai se fazer em torno de uma história que a história muitas vezes não conta. Então aqui Ana Maria Gonçalves, né, que é uma escritora mineira, ela vai publicar em 2006 esse romance Um Defeito de Cor, e a partir desse romance ela vai construir personagens que vão trazer muito dessas histórias que, como ela mesma diz nessa nota de abertura que eu li, que é uma nota de abertura da autora, essas histórias que muitas vezes a história apaga, a história não conta. Então, Ana Maria Gonçalves, ela vai repisar a história de Luísa Maim, que participou da rebelião dos malês, acontecida na Bahia, no século XIX. E acho que é importante pensar nessa escrita da Ana Maria Gonçalves, né, num momento assim tão importante para o Brasil, que foi a publicação desse romance. Acontece no momento que a própria autora vai citar em algumas entrevistas, né, no momento das cotas, né, do fortalecimento dessas políticas públicas de cota,
e como esse romance vai ser, de certa forma, um divisor de águas para a gente pensar não só a literatura, mas para a gente pensar também a história que nos contam sobre esse país, né? Sobre a nossa história. Esse livro é considerado um dos livros mais importantes do século, e merecidamente. E Ana Maria Gonçalves, então, ela entra para essa lista, né, de escritoras que trazem narrativas como essa. A Ana Maria Gonçalves, então, ela vai trazer esse tema, né, a partir de uma personagem que lá em África vai chamar Caindé, e aí chegando no Brasil é a Luísa, fazendo uma referência a Luísa Maim, nessa personagem histórica tão importante que ela vai trazer a partir desse romance Um Defeito de Cor. E aqui, acho que ela dedica, né, na abertura, ela dedica para meus avós, Nola e Paulo, Ana e João. Quando você segue as pegadas dos mais velhos, aprende a caminhar como eles. E eu acho que, de alguma forma, esse livro está sendo oferecido não só para os avós, mas para toda a população, assim, brasileira. E eu acho que não só brasileira, né, para além disso, porque é um livro bastante significativo para que a gente pense sobre a nossa história e a maneira que ela está posta aqui, tão diferente da maneira que ela é posta ou que ela não é posta, né, nos livros de história. Então é muito importante, assim, a maneira com a qual a Ana Maria Gonçalves faz isso. E ela faz isso trazendo, assim, na abertura de cada um dos capítulos, ela abre os capítulos com um provérbio africano. Ela vai o tempo todo costurar esse diálogo com a África, né? Esse diálogo com esse continente que nos constitui, né? Então, assim, das nossas heranças, ela vai trazendo, né, tirando do esquecimento, do apagamento, do soterramento, essas heranças africanas, e ela já vai fazendo isso na abertura de cada capítulo, né? Na epígrafe ela já vai trazer um provérbio africano, e assim ela faz ao longo de todo o romance. Nesse capítulo 1, onde ela apresenta para o leitor essa personagem Caindé, ela vai trazer como abertura desse capítulo um provérbio que eu vou ler a título de exemplo. A borboleta que esbarra em espinhos rasga as próprias asas. A partir dessa inscrição, né, no texto escrito, assim, desse provérbio, ela vai trazer várias significações, assim, a gente pode pensar em vários significados nesse saber ancestral, nesse conhecimento ancestral, nesse conhecimento que nos constitui enquanto sociedade brasileira, né, dessa herança africana, afrodiaspórica, na oralidade, na questão desse saber oral, que aqui, de certa forma, é reconstruído no espaço do texto escrito. Então, são muitos os significados que a gente pode construir para isso. Eu vou ler um trechinho dessa abertura, onde a narradora vai nos apresentar, então, Caindé, né? Então, eu nasci em Savalu, e aí é um livro narrado, né, em primeira pessoa, então a própria Caindé vai aqui nesse momento, nesse primeiro capítulo, se apresentar. Eu nasci em Savalu, reino de Daomé, África, no ano de 1810. Portanto, tinha 6 anos, quase 7, quando essa história começou. O que aconteceu antes disso não tem importância, pois a vida corria paralela ao destino. O meu nome é Caindé, pois sou uma Ibeji e nasci por último. Minha irmã nasceu primeiro e por isso se chamava Taiô. Antes tinha nascido meu irmão Kokumo. O nome dele significava: não morrerás mais, os deuses te segurarão. O Kokumo era um abiku, como a minha mãe. O nome dela, Duorike, era o mesmo que fica, tu serás mimada. A minha avó tinha esse nome, Durojaié, porque também era uma abicu e o nome dela pedia: fica para gozar a vida, nós imploramos. Assim são os abicus, espíritos amigos, há mais tempo do que qualquer um de nós pode contar, e que antes de nascer combinam entre si que logo voltarão a morrer para se encontrarem novamente no mundo dos espíritos. Alguns abicus tentam nascer na mesma família para permanecerem juntos, embora não se lembrem disso quando estão aqui no Aie, na Terra, a não ser quando sabem que são abicus.
Eles têm nomes especiais que tentam segurá-los vivos por mais tempo, que às vezes funciona, mas ninguém foge ao destino, a não ser que ele queira, porque quando ele quer, até água fria é remédio. Então aqui é um trechinho desse primeiro capítulo que já dá para pensar tantas coisas assim, já nessa abertura, já nessa estrutura, nessa forma, né, nesse estilo de escrita da Ana Maria Gonçalves. Ela vai trazendo e o leitor vai passeando por um tempo ou outro, que não é esse tempo do Ocidente, e por outros significados que a gente muitas vezes não dá aqui no Ocidente. Um deles seria essa questão do significado dos nomes, né? Ela se apresenta, então, ela se apresenta como Caindé e ela apresenta os familiares, os irmãos, a mãe, e ela vai dizer do porquê de cada nome. E aí, né, nas culturas tradicionais africanas, essa importância dessa nomeação, desse nome, que vai marcar muitas vezes toda uma linhagem, toda uma tradição. Então ela vai trazendo aqui, e o significado, né, esse nome que está muito para além de como a gente entende o nome aqui no Ocidente, né, esse nome que vai trazer um significado, e ela vai trazendo todos esses significados, né, ela vai trazendo, por exemplo, o da avó, que o nome dela era o mesmo que fica, tu serás mimada. Então, cada nome com um significado por trás, né, com uma simbologia, um símbolo, e isso ela vai trazendo muito a partir, né, dessas pesquisas intensas que ela faz acerca da cultura, das tradições, das etnias africanas, que é o que vai aparecer muito nesse romance. Mas já que eu falei de tempo, vai aparecer muito um tempo outro, né? Que aí, mais uma vez, eu vou trazer uma teoria que dá pra gente pensar, né? E aí, quando a gente pensa em romances de escritoras negras que tem essa visão, né, de racialidade, de ancestralidade, de tradições afrodiaspóricas, dá muito pra gente pensar com Tempo Espiralar, de Leda Maria Martins, que é um tempo outro. Aqui nessa abertura ela vai falar, né, nesse trechinho que eu li, de um tempo outro, do que significa a morte, o nascimento, mas que essa morte não é da mesma forma que a gente a entende aqui no Ocidente. É quase que um não morrer, é continuar fazendo parte daquela linhagem, é continuar fazendo parte daquela família, daquelas tradições, daquela etnia. Então, um outro olhar também para a vida e para a morte, que é muito diferente, né, do nosso olhar aqui no Ocidente. Então, todas essas questões assim, são muito trabalhadas aqui nesse romance da Ana Maria Gonçalves. E ela vai fazendo todo um percurso, né? Um percurso desde lá do continente africano até o Brasil, e ao longo dessas quase 1000 páginas, o leitor então vai fazendo esse percurso, essa viagem, junto com essa personagem que é a Caindé, ou a Luísa, e junto com a autora, né, que propõe, então, essa construção desse texto. Eu vou ler um trechinho, A Primeira Casa. Do armazém, seguimos em direção ao cais, de volta pelo caminho que eu já tinha percorrido. E mais uma vez pude reparar nas mulheres que tanto me fascinaram, prometendo a mim mesma que um dia usaria aquelas roupas e seria muito mais feliz do que jamais tinha sido, pois foi essa a imagem que me passaram, a felicidade, apesar de tudo. Chegando ao Ancoradouro, um barco com mais 3 pretos estava à nossa espera e um parasol foi aberto sobre o nosso dono assim que ele embarcou. Depois que todos estávamos sentados, 4 pretos tomaram seus lugares nas laterais do barco e remaram de modo vigoroso e cadenciado, como se mentalmente cantassem uma música que impunha o ritmo da travessia. Fiquei alegre ao pensar que estava voltando para a Ilha dos Frades, mas logo tomamos outra direção, tendo à nossa frente a maior das ilhas da Baía de Todos os Santos, que depois eu soube se chamar Itaparica. Então aqui ela vai trazer um pouco desse espaço, né, desse espaço nesse momento da Bahia, da Ilha de Itaparica, da Ilha dos Frades, e ela vai
passando por esses lugares, assim, e contando essas histórias, então, percorrendo esses espaços, né, que são espaços históricos, assim, e ela vai trazendo, então, esse percurso ao longo da narrativa. Esse romance, Um Defeito de Cor, ele ganha, já no ano da publicação, o prêmio Casa de las Américas. E ele, quando a gente pensa, pelo menos quando eu penso nesse romance, eu penso muito no que os estudos culturais, a partir do que a gente vai chamar de literatura pós-colonial, de certa forma pontuam assim sobre o que alguns escritores, né, dessas literaturas estão fazendo, como se fosse uma espécie de revisão histórica, de questionamento das histórias que foram soterradas, que não são contadas. Eu acho que esse romance da Ana Maria Gonçalves vai muito nessa direção, né? Nesse caminho de uma revisão histórica, né? De trazer essas histórias que estão ali no apagamento, no soterramento, trazer à luz. Assistindo a uma entrevista há um tempo da Ana Maria Gonçalves, uma entrevista que ela deu para a escritora Eliana Alves Cruz, da qual a gente também falou aqui, ela disse assim que quando ela pensou na escrita desse romance, ela pensou assim que ela queria muito no sentido de que ela queria ter lido essa história que não tinha sido contada. Então ela vai muito no sentido do que diz Toni Morrison, né? Que os livros que ela escreve são os que ela gostaria de ter lido, mas não encontrou. E a Toni Morrison vai dizer isso, né? Assim, então a Ana Maria Gonçalves vai dizer isso. É um livro que a gente gostaria de ter lido há muito tempo. Para entender de onde a gente vem, para entender que história é essa que nos foi negada. E acho que é isso que ela desenvolve, né, ao longo de toda a narrativa, né? Essa história que nos foi sonegada, está posta ali, né, enquanto romance. E é interessante também, assim, pensar nessa data, né, comemorativa, assim, de quase 2 décadas, né, da publicação desse romance. Em 2024, o romance Um Defeito de Cor vai fazer parte, então, enquanto enredo, né, Ana Maria Gonçalves, com essa narrativa Um Defeito de Cor, enredo da Portela em 2024, que eu acho que é uma possibilidade, assim, de ampliação, né, dessa história, assim, de ampliação desse público também, para que essa história encontre cada vez mais leitores, leitoras. E ela vai dizer também uma questão importante em algumas entrevistas, que essa rebelião malê, que vai ser, né, que vai ser o centro, né, o ponto central da narrativa, a partir dessa personagem Caindê, da personagem Luísa, é uma história que ela nunca estudou na escola. Isso também é importante da gente pensar. E aí ela vai falar de todo o processo de pesquisa. Ela vai dizer que foram 2 anos de pesquisa, 1 ano de escrita e 2 anos de reescrita para chegar, então, a essa narrativa Um Defeito de Cor. Eu vou ler a 4ª capa. Era bem possível que você não se lembrasse de mim por ter me visto mais de 10 anos antes e eu tinha medo de também não te reconhecer. Um rapaz já tão diferente da criança que eu me lembrava. Durante todos aqueles anos e principalmente a cada vez que eu achava estar perto de te encontrar, isso era uma grande tortura para mim. Tentar imaginar seu rosto e saber que não conheci a maioria das fisionomias que ele teve, não vi nenhuma das modificações causadas pelo tempo. Certa vez comentei isso em uma carta para a Sinhazinha e ela disse que era uma boa coisa, que eu sempre me lembraria de você criança, o que ela não conseguia fazer em relação a nenhuma das filhas sem se valer dos quadros. Talvez essa seja mesmo a única coisa boa, pois para mim você sempre teve 7 anos. Sempre teve olhos que me seguiam com carinho e atenção. Sempre teve o sorriso que não vi falhar, mesmo quando teve motivo. Como disse a Sinhazinha, a memória é mesmo o mais generoso dos retratistas. Então aqui ela tá, né, trazendo uma parte do romance em que está sendo aqui encenada uma questão, né, de violência, dessa violência, desse tráfico, né, desse tráfico escravista, escravagista. Então ela tá trazendo nesse trechinho toda essa violência da separação. E aí na orelha, Ana Maria Gonçalves me mandou seu primeiro livro com esse título invendável, Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim. Livro terno, íntimo, vivido e escrito em Itaparica,
terra que João Ubaldo mitificou. Mas a Ana Maria não é baiana, ela é mineira, né? É mineira, de boa e segura família mineira, aquela que sempre é capaz de criar aventureiros limpos. Ana Maria já morou em São Paulo, mas é mineira. Viveu também em Salvador, mas é mineira. É uma mulher extremamente moderna, mas continua mineira. E convenho lembrar, mineiro nunca é o que parece, sobretudo quando parece o que é. Se ao lado e à margem é altamente legível, um defeito de cor que tendes em mão por respeito a esse livro, sempre me refiro a seu leitor na segunda do plural, está entre os melhores que li em nossa bela língua eslava. E olhem que acabei de ler o esplendoroso, superclássico La Celestina, de Fernando de Rojas, de 1499, quando o Brasil nem era nascido. E também acabei de ler o sufocante Pela Inteligência e Cultura, The Discovery of Heaven, do holandês Harry Mulisch. Não sei se é assim que fala. Ana Maria Gonçalves apelidou com perfeição seu segundo livro, Um Defeito de Cor. Ela explica, na nossa delicada Belle Époque colonial, você, escurinho, pretendente a cargo público, tinha que assinar documento abdicando oficialmente da cor da pele, pois os tais cargos militares e civis, eclesiásticos também, olá, só podiam naturalmente ser ocupados por brancos. Um Defeito de Cor narra a história de Caindé, negrinha de 8 anos, capturada no Daomé, Benin, trazida para o Brasil, rodando por Bahia, Maranhão, Santos, São Paulo e por aí vai, nesse mundo perdido que era esse país. A saga de Caindé atravessa 8 décadas, mais ou menos o mesmo tempo que o negro Damião vive no romance de José Montelo, ouvindo os tambores de São Luís, romance já merecidamente clássico, rebeliões, violências inauditas, como arrancar olhos de escravos e castrar escravos por ousarem ser rivais sexuais de senhores, e negritude muçulmana no mundo que se debate com liberdades falsas, mas também verdadeiras, como a da própria Caindé, que a conquista aprendendo a ler, escrever e falar inglês. Ele permite fugir para o Maranhão e para o Recôncavo e até para o Rio, na procura desesperada de um filho vendido. Madura e liberta mesmo em sua alma, Caindé volta à África, vira industrial, casa com o negro inglês e já velha volta ao Brasil, aonde não chega. A vida, não sei se vocês sabem, não tem happy end. Em suas 952 páginas, Um Defeito de Cor, não tem hausto parada para respirar. Desmintam-me, por favor, Milor Fernandes. Então aqui o Milor Fernandes assina essa orelha e não só por isso, mas também porque ele foi o escritor com o qual a Ana Maria Gonçalves teve contato, né? Ele fez algumas leituras desse romance quando ainda não tinha sido publicado, Um Defeito de Cor, e foi ele que apresentou a Ana Maria Gonçalves à editora, e aí a editora publica, então, o romance Um Defeito de Cor. Então, eles tinham, né, já essa amizade e essas trocas, né, de leitura, de opiniões sobre o romance, que aí é publicado em 2006. A Ana Maria Gonçalves, ela tem algumas entrevistas recentes, várias entrevistas, ela tem dito que o que ela faz é literatura universal, né? Tá para além da literatura brasileira. Ela também não gosta dessa classificação literatura negra, porque, e aí eu vou abrir aspas nas palavras dela, eu quero lutar para que a literatura que eu faça seja considerada uma literatura universal. O tema que eu faço não é voltado para um tipo de público, é a história do Brasil sendo contada a partir do ponto de vista de uma mulher negra. E aí ela abre um parênteses assim para dizer que ela entende a importância de, alguns pesquisadores, estudiosos, né, a colocam dentro do que a gente chama de literatura negra ou literatura afro-brasileira, mas que ela se entende fazendo literatura universal. E eu acho que é um pouco esse termo literatura universal, e muito na minha perspectiva, no meu ponto de vista, é um pouco problemático, assim, porque há algum tempo a gente, né, que estuda as literaturas, tem discutido essa questão de universal para quem e de como essa literatura universal, ela de certa forma homogeneiza e
hierarquiza. Então tem muitos outros problemas assim que não são, né, o objeto assim, que não são o mote para esse vídeo, mas que eu acho que vale a pena assim pensar. Eu entendo a colocação da Ana Maria Gonçalves de não querer se fechar num nicho, né, de uma literatura negra, mas não por acaso, assim, no Brasil a gente precisa demarcar, a gente precisa trazer esse negra ou afro-brasileira, a depender, né, da perspectiva, para essa literatura, exatamente porque quando a gente pensa só numa literatura brasileira, o que se tem é uma literatura contada por outros que não por escritores e por escritoras negras. É uma literatura que durante muito tempo, se não fosse a partir dessa luta do movimento negro, né, dessa nomenclatura, literatura negra, ela não teria alcançado assim o seu lugar, né, dos cadernos negros e de tantos outros, não teria alcançado esse destaque, essa visibilidade que a cada dia mais ela tem conquistado. Acho que seria interessante se a gente pensasse numa literatura brasileira ou numa literatura que não se fechasse num nicho como literatura negra ou como literatura afro-brasileira, se houvesse uma igualdade assim de visibilidade, de oportunidades, mas não é o que acontece. Então, por enquanto é preciso que se demarque, né, literatura negra, literatura afro-brasileira, porque isso desfaz apagamentos, assim, apagamentos intencionais de uma literatura brasileira que se quis durante muito tempo homogênea, branca, dentro de padrões heteronormativos, dentro do que perfaz, né, a estrutura desse país. Então a literatura reproduziu muito isso e a gente tem falado muito sobre isso aqui. Então eu acho, no meu ponto de vista, que é importante trazer esse marcador negra para a literatura, né? Enquanto essa literatura ocupar esse espaço do desigual é importante, até porque a literatura brasileira, quando não pensada com essas contribuições da literatura negra, da literatura que vai trazer essas questões afrodiaspóricas, questões de revisão histórica, questões de um outro olhar para o nosso país, para as nossas heranças culturais negras. A literatura brasileira, por si só, nunca teve esse olhar, né? A literatura brasileira, ela teve um outro olhar, um olhar muito burguês, um olhar muito capitalista, um olhar muito patriarcal, em sua grande maioria. E acho que a literatura negra, ela traz esse contradiscurso, ela traz esse discurso contra-hegemônico, contra-colonial, ela toca em feridas coloniais, ela questiona. E a própria Ana Maria Gonçalves faz isso. Então, pensar numa literatura que não vai trazer essa alcunha de literatura negra, de literatura afro-brasileira, afrodiaspórica, eu acho que a gente está muito longe de não precisar dessas denominações, né, que marcam um lugar também, um lugar de pertencimento, um lugar político, um lugar de um contra-hegemônico, né, que questiona e que rasura alguns posicionamentos, algumas visões de mundo, que é o que a própria Ana Maria Gonçalves faz em Um Defeito de Cor. E a questão do literatura universal, esse é um termo problemático que tem sido muito discutido a partir, né, da literatura contemporânea, da literatura, sobretudo comparada, que tem pensado no termo literatura mundo e outras maneiras de pensar, porque esse termo literatura universal também traz muitas questões assim de apagamentos, de invisibilidade, de violência. Então eu acho que ainda é importante pensar na literatura negra e, para mim, o que a Ana Maria Gonçalves faz, né, nos textos dela vai muito ao encontro do que propõe a literatura negra. Eu entendo, assim, o posicionamento da autora, respeito, mas eu acho que ainda assim ela é uma referência importantíssima para a produção da literatura negra, para a literatura negra, para esse pensamento contra-colonial, contra-hegemônico. Então, eu penso a literatura da Ana Maria Gonçalves como literatura negra, embora a autora
a pense como literatura universal. É só abrindo esse parêntese, mas isso não diminui, né, a riqueza da obra, não diminui a genialidade da autora, são questões mesmo, perspectivas, né, olhares diferentes, assim, para uma perspectiva outra, que é essa que a Ana Maria Gonçalves assume, de entender a sua literatura como literatura universal. Então, a narrativa, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, vai trazer, né, como centralidade essa personagem, Caindé, e que, né, vai estabelecer um diálogo, uma referência a Luísa Maim. E aí, pensando nessa figura, Luísa Maim, que é uma figura muito questionada, né, como a existência dessa mulher muito questionada, e eu acho que isso coloca essa narrativa da Ana Maria Gonçalves, assim, num lugar ainda maior, se é que pode haver, né? Porque eu acho que já está num lugar, assim, de muito destaque, assim, a escrita dessa autora. Mas pensando no sentido de que as mulheres, assim, a presença das mulheres em momentos históricos importantes, determinantes, enquanto resistência, enquanto luta, ela sempre foi apagada, ela sempre foi soterrada. Então, a própria ideia de um questionamento dessa existência, da existência dessa mulher negra que representa e que simboliza, significa tanto para uma luta de resistência, é um projeto, né? Um projeto colonial, é um projeto de um estado, de um país que sempre apagou histórias de luta, de resistência de mulheres e, sobretudo, de mulheres negras. Então, quando o Luiz Gama traz algumas cartas em que ele traz, né, que ele revisita essa existência, e muitas vezes essa existência dessa mulher é questionada, eu acho que esse questionamento diz também muito sobre como existe um intencional apagamento de mulheres, e sobretudo de mulheres negras, que significam tanto dentro de uma luta de resistência, né, que significam tanto para a história, assim, desse país. Então, esses não apagamentos que a Ana Maria Gonçalves vai trazer a partir de Um Defeito de Cor, trazendo essa personagem, ou fazendo com que essa existência seja possível aqui dentro dessa narrativa, né? Então, essa personagem existe, né, enquanto ficcionalizada pela autora. Eu acho que isso é muito, muito, muito significativo, assim, de se pensar, né, de trazer como centralidade uma figura de uma mulher negra que foi apagada da nossa história e cuja existência é ainda muito questionada. Então, quando ela diz essa personagem, ela existe, ela está presente, ela está dizendo muita coisa, né? E muita coisa no que diz respeito à nossa história de apagamentos. Então, acho que é muito importante também a gente pensar a partir desse viés do que significa a construção dessa personagem que durante muito tempo a história desconstrói, né, e questiona. Bom, eu acho que para falar de Um Defeito de Cor, eu acho que é um livro, uma narrativa assim que não se esgota, né? As discussões não se esgotam, ela traz muitas questões importantes, assim. Eu trouxe algumas, né, das quais é possível falar num vídeo curto, mas eu acho que tem tantas outras questões importantes, as tradições, tudo que ela vai revisitando, que ela vai trazendo, né, que ela vai destacando a partir dessa construção dessa narrativa. Ela traz as violências do período escravagista, né, a partir do sequestro de Caindé, né, e de como essa família é separada, de toda a violência de gênero, né, o estupro, que é uma marca também dessa violência colonial, estupro de mulheres negras, mas ela não fica só nessa narrativa de violência. Eu acho que caminha ali em paralelo toda uma cultura negra, toda uma cultura afrodiaspórica que vai se apresentando também na narrativa, tradições, perspectivas, visões de mundo. Tudo isso ela vai trazendo e vai então costurando a partir, né, da história de Caindé. Ela vai trazendo muitos elementos muito importantes de heranças, de tradições africanas que vão se refazendo
e tomando outros significados a partir, né, de outros espaços, né, de espaços afrodiaspóricos. Então ela vai trazendo essa diáspora e toda essa cultura negra, toda essa cultura afrodiaspórica, a partir de uma riqueza, assim, de detalhes, assim, de minúcias, que vão muito, né, ao encontro dessa pesquisa, né, que exaustiva, assim, que a autora nos conta, assim, que fez, né, durante anos para a escrita desse romance. Acho que nem preciso dizer se é um romance, assim, muito importante, né, para a nossa literatura, para a literatura negra, para a literatura brasileira, para a literatura que questiona, que de alguma forma vai trazer um outro olhar, outras perspectivas, uma outra história e principalmente uma história que traz para o centro a história de uma mulher negra que durante muito tempo a história apaga. Então esse diálogo com Luísa Maim eu acho que é muito interessante e essa narrativa então vale muito a pena ser lida e felizmente tem ganhado cada vez um número maior de leitores e de leitoras. Então é um livro assim que é um marco para mim, assim, um divisor de águas, né, para a gente pensar. Então a literatura negra, a literatura brasileira, Ana Maria Gonçalves, então é um nome assim que vale muitíssimo a pena ser lido. Até o próximo vídeo, eu vou ficar aqui para não me estender muito e obrigada e até a próxima autora.